Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha a pesquisa que mostra como o garimpo ilegal na Amazônia ameaça a saúde dos índios da nação Yanomami e os rios da floresta tropical. Conheça também o estudo de um geriatra que recomenda a meditação para prevenir doenças do mundo moderno. E ainda um novo guia de aves incentiva a prática de observar pássaros em liberdade. A publicação apresenta mais de 900 espécies de aves da Mata Atlântica que podem ser encontradas na região sudeste do país. O médico Fernando Binhardi, especialista nos processos de envelhecimento, afirma que pessoas que participaram de experimento com a meditação se curaram de hipertensão. E cientistas da Fundação Oswaldo Cruz e antropólogos do Instituto Socioambiental registraram altos índices de contaminação por mercúrio em aldeias indígenas perto da fronteira do Brasil com a Venezuela. Observar os pássaros na natureza é uma atividade muito comum na Europa e nos Estados Unidos, que começa a ser mais frequente no Brasil. Para ajudar os iniciantes, foi lançado o Guia de Aves Mata Atlântica do Sudeste, com textos e imagens das espécies encontradas na região. Convite para qualquer pessoa começar a observar as aves brasileiras. Este guia de campo, simplificado e didático, é o segundo volume da série coordenada pela organização internacional Wildlife Conservation Society e publicada pela editora Horizonte, que pretende divulgar espécies de todos os biomas do país. A estreia foi no Pantanal e Cerrado. Agora estamos em outro ambiente. Este guia apresenta 927 espécies de aves da Mata Atlântica na região sudeste. Além de informações básicas sobre o comportamento, existem 1.300 ilustrações que reproduzem fielmente as aves e até um mapa com os pontos e parques onde elas podem ser avistadas. A gente tem essas ilustrações, né, que elas são bem detalhadas, com os coloridos muito próximos, muito fiéis à realidade, né, que elas, por si só, elas já permitem a identificação. Mas, além disso, a gente tem os mapas de distribuição, que mostram onde essas espécies ocorrem, para orientar se o observador está na região que aquela espécie ocorre ou não, e textos bem curtos, bem sucintos, onde o principal objetivo é a identificação. Ornitóloga há 30 anos, Marta Argel tem vários livros publicados e é também uma das autoras do Guia Aves do Brasil, Mata Atlântica do Sudeste. Ela conta que o livro destaca espécies que ocorrem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, além do leste de Minas Gerais e sul da Bahia. Espécies coloridas como as saíras, paixão da especialista, e o desaparecido Tietê de coroa. Existe uma espécie na Mata Atlântica do Sudeste, né, que é o Tietê de coroa, que ela é um mistério. Essa espécie ela foi descoberta no século XIX, depois ela desapareceu, não viram mais, e em 1996, dois indivíduos eles foram vistos novamente, numa região ao norte do Rio de Janeiro, né, de Mata Atlântica, e depois não foram mais vistos. Então, assim, ele é considerado o prêmio máximo dos observadores de aves, né? No dia que for descoberto, vai ser uma festa danada, né? E a gente torce para que ele esteja por aí ainda. Outro destaque do Guia das Aves são os papagaios. A Mata Atlântica de São Paulo é a melhor preservada no país, né? Onde a gente tem as grandes extensões. Por exemplo, tem duas espécies de papagaios que são bem raras e estão sendo protegidas. Uma dessas espécies de papagaio é o papagaio de cara roxa, que vive na região de Cananéia, vive na região de matas de restinga, né? Bastante ameaçado pela ocupação imobiliária, por exemplo. E outra espécie é o papagaio de peito roxo, que vive nas montanhas, nas maiores altitudes da Serra do Mar. A arpia é uma espécie bem interessante, talvez uma das mais interessantes da Mata Atlântica. Ela, no passado, ela ocorria numa extensão muito maior e hoje em dia ela está restrita a algumas áreas, principalmente no sul da Bahia e no Espírito Santo, né? Ela ocorre, o melhor lugar para observação de aves provavelmente é em Linhares. E é uma espécie que ainda está sendo procurada no estado de São Paulo. Pode ser que exista, pode ser que não.
Para Marta Argel, a observação de aves pode começar no quintal de casa, numa praça ou parque vizinho, e deve ser cada vez mais incentivada, porque é mais do que uma atividade lúdica e de lazer. Quando se torna uma prática, reúne pessoas de várias idades e setores e serve de ferramenta importante para a conservação da natureza. A observação de aves, ela não é só uma atividade de lazer, né? Então, quando você observa aves, você começa a prestar atenção, mais atenção no ambiente onde as aves vivem, né? Isso é uma abertura que se dá, né? Principalmente para as pessoas que moram em cidade, não estão muito acostumadas com isso, é uma abertura que se dá para a contemplação da natureza e para a percepção de que existe uma natureza ao nosso redor e que essa natureza ela está sendo impactada, ela está sofrendo impactos. Então, no mundo todo, a observação de aves ela é como uma ferramenta para fazer com que as pessoas elas se interessem mais, se apaixonem mais pelo ambiente e, em última instância, se envolvam mais na preservação do ambiente. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A NASA divulga vídeo da passagem de Mercúrio na frente do Sol. O fenômeno aconteceu no dia 9 de maio e foi registrado, inclusive no Brasil. As imagens exibidas em velocidade acelerada mostram detalhes do deslocamento do pequeno planeta, que surgiu como um disco preto atravessando o Sol. Esse trânsito de Mercúrio é raro, são cerca de 13 a 14 em cada século. O último ocorreu há 10 anos e a próxima aparição será em novembro de 2019. A Agência Espacial Norte-Americana anunciou que descobriu quase 1.300 novos exoplanetas, ou seja, planetas localizados fora do nosso sistema solar. Agora, ao todo, são 3.300 conhecidos. Os dados colhidos entre 2009 e 2013 são do telescópio Kepler. O principal objetivo da missão é encontrar planetas que sejam rochosos como a Terra e, por isso, possam ter água e presença de formas de vida como a conhecemos. No momento, existem 21 planetas potencialmente habitáveis. Uma nova espécie de água-viva é encontrada a 3.700 metros de profundidade. Os pesquisadores gravaram as imagens da medusa na Fossa das Marianas, entre duas placas tectônicas, no sul do Japão, Oceano Pacífico. A água-viva tem filetes vermelhos e círculos amarelos muito brilhantes. Parece um ser de filme de ficção científica, mas é real. E aguarde, porque tem mais. Índios da nação Yanomami lutam contra o novo inimigo no norte da Amazônia, a contaminação pelo mercúrio usado no garimpo ilegal. E a seguir, médico estudioso dos processos de envelhecimento recomenda a meditação como técnica de cura e prevenção de doenças. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Novos estudos comprovam a meditação traz benefícios para a saúde. Além de relaxar, ela contribui para o controle de doenças como a pressão alta. Um dos pesquisadores do assunto é o geriatra e médico homeopata Fernando Binhardi. Olhos fechados, respiração tranquila, concentração. O grupo reunido no Hospital Geral de São Mateus, zona leste de São Paulo, está meditando. O orientador é o médico Fernando Binhardi, que há 40 anos adotou a prática. O homeopata é especialista nos processos associados ao envelhecimento. Meditação é uma possibilidade do ser humano de
entrar num funcionamento cerebral particular, né, que possibilita ao ser humano, nessa frequência de funcionamento do seu cérebro, entrar em contato com dimensões mais sutis da realidade, como, por exemplo, o seu propósito de vida, né? Então, muitas vezes a pessoa passa o dia meio perdida de si, né? Movida por várias demandas ao seu redor, e se isso for num extremo, leva ao adoecer. O pesquisador, coordenador do Centro de Estudos do Envelhecimento da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, concluiu que a meditação ajuda na cura ou no controle de várias doenças. Cerca de 50% a 60% das pessoas que participaram desse experimento aqui no Hospital de São Mateus literalmente se curaram de hipertensão, de diabetes. Tivemos 2 casos de desaparecimento de glaucoma, de depressão, de insônia, obviamente. Eu tenho a hipertensão, houve uma redução da medicação. Fiz o exame aqui no Hospital de São Mateus, eles falaram que era artrose. Melhorei bastante. Os primeiros resultados são relativos à mudança de atitude mental. Decorrente dessa mudança de atitude mental, existe uma mudança postural. A pessoa volta a ficar mais no seu próprio eixo. Ela resgata a sua respiração rítmica e, com isso, o sono reparador. Você tendo diariamente uma noite de sono reparador, o seu metabolismo se normaliza. E daí você não tem terreno para adoecer. A diabetes por si só já causa nervosismo. E por qualquer coisa eu ficava nervoso. Depois da meditação isso diminuiu. Eu tinha vergonha de falar em público, né? Começava a falar, a voz falhava, às vezes nem saía. E acabou essa timidez. Você precisa primeiro aprender a estar no presente. Então tem técnica para você estar no presente. Segundo, resgatar o ritmo da sua respiração. Um ritmo em 4 tempos, que é o ritmo fisiológico, como a gente vê num bebê. Um bebê, se você observar ele respirando, ele respira em 4 tempos. Ele inspira, enche a barriguinha, fica com a barriguinha cheia um tempo, expira, murcha a barriguinha e fica um período com a barriguinha vazia. A gente, nesse cotidiano acelerado, muitas vezes perde essas pausas respiratórias. E isso é uma das principais, dos principais eventos ligados ao fenômeno da hipertensão arterial, né? Quase todo hipertenso perdeu as pausas respiratórias. Seu José de Oliveira chegou descrente, conseguiu controlar a pressão arterial e agora ensina outros grupos, inclusive em unidades básicas de saúde, a meditar. A gente se sente bem, a gente acha bom que os outros também se sentem bem que nem a gente sente. A meditação para qualquer idade, ela pode trazer um ser humano diferente para o nosso planeta que está precisando aí de cuidados? Em todos os níveis, a meditação aliada ao respeito às necessidades de cada dimensão da pessoa humana promoveria uma sociedade com mais respeito, com mais entendimento, com menos conflito, né? E muito mais sustentável, sem dúvida alguma, né? Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Este pequeno peixe de comportamento diferente é o mudskipper. Vive no meio do lodo, nas regiões costeiras entre os oceanos Índico e Pacífico, e em mangues da África Oriental e ilha de Madagascar. Ele é muito ativo fora d'água. Graças às nadadeiras modificadas pela evolução da espécie, esse peixe se locomove em terra e até salta. Carnívoro, se alimenta de caranguejos e insetos. Ele consegue ficar dentro da lama para se proteger da maré alta ou para desovar. Isso porque respira pela pele, como os anfíbios.
também tem a capacidade de armazenar água por horas, para que consiga retirar o oxigênio dela. Mudskipper, o peixe saltador. Mais um exemplo da diversidade e riqueza de espécies da vida aquática. E você vai ver a seguir. O mercúrio usado no garimpo ilegal para extrair o ouro contamina rios, peixes e o povo Yanomami que vive na floresta amazônica. O Repórter Eco volta logo mais. O povo Yanomami é considerado guardião das águas que formam rios como o Negro e o Amazonas. Eles vivem na fronteira do Brasil com a Venezuela. O que preocupa é que índios desta etnia estão contaminados por mercúrio usado no garimpo ilegal para extrair ouro de suas terras. Um banho cheio de alegria num dos grandes rios da Amazônia brasileira. Mas, infelizmente, estas crianças da etnia Yanomami estão contaminadas por mercúrio. A pedido da Associação Indígena Rutucara, em 2014, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, antropólogos e intérpretes do Instituto Socioambiental e líderes indígenas estiveram em 19 aldeias da terra indígena Yanomami, no estado de Roraima, perto da divisa com a Venezuela. Eles coletaram amostras de cabelos, principalmente de crianças e mulheres em idade reprodutiva, de índios das etnias Yanomami e Iekuana, que vivem ali. Também coletaram peixes, base da dieta alimentar das populações. Tudo porque o garimpo ilegal, que utiliza mercúrio para separar o ouro dos sedimentos da terra, continua contaminando seres vivos que habitam uma das regiões mais preservadas da floresta amazônica. Nos anos 80, a presença de 45 mil garimpeiros levou à morte 20% desses índios. O líder Davi Yanomami sobrevoou a região e desabafou. Está retornando de novo, garimpeiro entrando. Muita gente está de volta aqui na nossa terra, porque a nossa terra é muito rica. Sempre teve atividade garimpeira na terra Yanomami, por mais que os Yanomami fossem contra, por mais que a sociedade civil apoiasse essa luta contra os garimpeiros. O que nos preocupa atualmente é que percebemos um aumento da atividade garimpeira desde 2014. Agora, na região de Huaycás, no rio Urariquera, a gente fez um sobrevoo e num trecho relativamente pequeno nós contamos 49 balsas atuando. A gente viu o rio muito turvo e é justamente aonde a pesquisa foi realizada, onde está essa comunidade de Aracaçá, que tem 92% das pessoas que participaram da pesquisa contaminadas por mercúrio. Os pesquisadores da Fiocruz falaram sobre as possíveis consequências no organismo da contaminação pelo metal tóxico. Então, por intermédio do consumo do peixe, é que o mercúrio vai entrar no organismo humano. Uma vez ele estando no organismo humano em altos níveis, ele pode ter consequências sérias para a saúde, de uma maneira geral. O rio Urariquera é o principal formador do Rio Branco, que é o rio principal de Roraima, que inclusive banha a capital Boa Vista. E os peixes eles não se limitam a ficar somente onde estão nas regiões de garimpo. Esses peixes circulam também. E esse peixe também é consumido na capital. Então seria muito interessante fazer um diagnóstico desse na capital com a população roraimense, porque a contaminação ela não fica só lá com os Yanomami e os Iekuana. Ela é um risco para toda a população de Roraima. Em março de 2016, o resultado do estudo foi apresentado às comunidades indígenas, inclusive nas línguas nativas. Os pesquisadores ressaltaram que é preciso realizar outros estudos para saber se os contaminados estão doentes. Há cerca de 240 amostras de cabelos, coletadas com consentimento prévio dos índios, foram devolvidas.
Quem lembra do caso de devolução das amostras de sangue aos Yanomamis sabe como isso é importante. Este ritual, em 2015, celebrou o retorno ao país de amostras coletadas por um geneticista norte-americano nos anos 60 e 70, sem consentimento prévio. Eles acreditam que no ritual de cremação é preciso queimar tudo o que ligava a pessoa ao planeta, para que o espírito, livre, possa habitar outros mundos. Uma comissão formada por representantes dos índios, do Instituto Socioambiental e da Fiocruz foi a Brasília para entregar um documento contendo o resultado do estudo para representantes da FUNAI, do Ministério Público, do IBAMA e da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Eles também aproveitaram a passagem pelo Brasil da secretária da ONU sobre Direitos Indígenas para alertar para a necessidade de dar assistência médica aos índios contaminados por mercúrio e promover ações mais efetivas para o combate ao garimpo ilegal. O importante é se focar ou é identificar quem financia essa ação, essa atividade ilegal. A Polícia Federal já andou investigando onde é que esse ouro vai parar, né? Isso. No ano passado, a Polícia Federal ela promoveu uma ação chamada o Araricoxe, em abril de 2015, onde ela revelou que identificou parte desta cadeia do ouro, ou seja, aonde esse ouro que é retirado da terra indígena Yanomami ele vai parar. Identificaram que ele vem parar em centros financeiros, né, como aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, onde ele é comercializado, né? Então, mas não se prendeu ninguém, não se chegou a nomes e não se identificou toda a cadeia. Infelizmente, né, existe uma troca de valores aí, que é achar que o ouro é mais importante do que aquela floresta que os Yanomami moram. Você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase conhecida do escritor brasileiro Ariano Suassuna. Não sou nem otimista nem pessimista. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Eu me considero um realista esperançoso. Sou um homem da esperança. Sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo todo. Repórter Eco, até o próximo programa.